Bom dia, queridos! Nós somos do canal da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias aqui produzindo um vídeo da Palavra de Deus. Hoje nossa reflexão vai ser no capítulo 33 de Êxodo. Deus, querido, se revela aos crentes, aos que creem, mas se oculta, sabe de quem? Dos incrédulos. Terrível coisa é a incredulidade. O capítulo 33 de Êxodo tem apenas 23 versículos. Apanhe sua Bíblia, faça uma leitura prévia, isso vai ajudar. Entre no nosso blog www.jamaisdesista.com.br. Lá você encontra nosso material escrito, você encontra tabelas, gráficos e muita leitura que vai auxiliar você na compreensão da Palavra de Deus. Esse é um capítulo muito interessante. Eu gosto muito de Êxodo 33 e 34. Olha, queridos, que lindo capítulo este. Que fantástico relacionamento do Criador com a criatura. Percebe-se que o Criador quer se revelar ainda mais. E ele quer andar no meio do povo, mas o povo é de dura cerviz. Deus então se revela, sabe para quem? Aos que creem, e se oculta dos incrédulos. Aquela quebra das duas tábuas da lei por Moisés representam a quebra da aliança de Deus com o povo. Por isso estava a coisa toda tomando esse rumo. O episódio do bezerro de ouro foi um episódio que trouxe juízo aos desobedientes, ou seja, justamente aos incrédulos. Veja o que diz alguns trechos de Hebreus, capítulo 3, verso 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Verso 18, capítulo 3 ainda, de Hebreus. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes. Hebreus 4, verso 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Hebreus capítulo 4, verso 3. Nós, porém que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Hebreus 4, verso 5, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Hebreus 4, verso 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Verso 10, Hebreus 4, 10 e 11. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Não mais a nação seria uma nação de sacerdotes, desfrutando da comunhão contínua com Deus. 19, de 3 a 6, 29, de 45 a 46 de Êxodo. Era este um momento de grande crise na nação israelita. Deus continua a insistir com Moisés, apesar de ele ter retrucado que foi ele, Moisés, quem fez o povo subir da terra do Egito, quando diz, verso 1, tu e o teu povo que fizeste subir da terra do Egito. Ele fala a eles para subirem a terra, que ele jurou aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Isso indicando que Deus preserva a sua promessa e guarda a sua palavra, zelando por ela para a cumprir. Mas a sua aliança seria exclusiva para os que buscassem ao Senhor, verso 7. A palavra falada do Senhor é a nossa garantia e penhor, que tudo o que Ele prometeu se cumprirá no seu devido tempo, e nossa fé se baseia não em vento ou é cega, antes é firmada e fundamentada na palavra daquele que prometeu. Ele falou, nós cremos, e aí faremos como o apóstolo Paulo, crie, por isso falei. Eu agora parafraseio ambos e digo, crê, porque ele falou. Por isso, falarei também. Explicando, a minha fé tem origem na fala de Deus. E por causa disso, ela gera a fala do meu testemunho.
Ele falou: eu criei, por isso eu falarei. É tremendo, meus queridos, é tremendo. Veja este espírito de fé de que fala Paulo em 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu só posso falar porque eu criei, porque eu acredito. Eu acredito naquele que fala, Deus. E Deus prometeu enviar um anjo poderoso para ir à frente deles, expulsando da terra deles uma terra especial que mana leite e mel, dadas por Deus. Ele expulsaria os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. E Deus declara claramente que não subirá no meio deles por serem eles povo de dura cerviz. O povo se entristece, mas reconhece que é assim. Se Deus fica no meio deles, eles seriam consumidos e assim ficariam tristes por serem o que são de dura cerviz. Foi mesmo uma má notícia o fato de que Deus não poderia estar no meio deles. Hoje, graças ao Cristo Jesus, somos nós o próprio templo e tabernáculo do Senhor, que carrega a sua própria presença por onde quer que vamos. A garantia de que também não seremos destruídos não está na nossa santidade, e porque somos melhores do que o povo de dura cerviz. Não somos melhores que eles, não, mas porque o sumo sacerdote está conosco, o mediador, o Messias. Ele morreu nossa morte para nos dar a sua vida. Quão preciosos são esses conhecimentos. Meu querido, que esse vídeo alcançasse o planeta inteiro, que essa palavra, ou que outra pessoa, não importa quem, mas a mensagem, como dói no coração a gente vê essa mensagem sendo negligenciada. A pena. Deus não poderia subir no meio deles, porque senão poderia destruí-los. Assim ele fala a Moisés, para dizer ao povo, para o povo tirar os seus atavios, para que ele, o Senhor, saiba o que se há de fazer. Eles tiram os seus atavios, ou vestes, ou seja, eles tiram os seus atavios, ou sejam, as vestes associadas à idolatria. Gênesis 35:4. E assumem uma postura de pranteadores, mas isso não era arrependimento, antes remorsos, já que eram e continuavam a ser um povo teimoso. No entanto, havia uma palavra e um sinal de esperança nas palavras, para que eu saiba o que te hei de fazer. Assim estava instalada uma grande crise em Israel, por causa do grande pecado cometido. A promessa de Deus seria mantida com ele lançando fora os cananeus e dando a terra a seu povo, mas ele, o Senhor, não seria o Senhor que habitaria no meio deles. Ao contrário, outro acordo já estava em operação, versos 7 a 11, e tendo continuidade. Deus se encontraria com Moisés e com os israelitas interessados numa tenda, fora, bem longe do arraial, verso de número 7 desse capítulo que estamos vendo. Essa tenda da congregação, verso 7, não era a habitação de Deus. Josué vivia lá, versos 11. Deus ia apenas à entrada da tenda numa coluna de nuvem para falar com Moisés, versos 9 e 10. O povo obedece e Moisés entra na tenda. O relacionamento de Moisés com o Senhor nos impressiona, e diz a palavra que ele lhe falava como qualquer um fala seu amigo, face a face. Aqui agora começa um pedido especial de Moisés a Deus, e ele insiste nele com muita sutileza. Moisés quer a garantia de que Deus vá com ele, e quer uma prova disso, ou seja, ele estava buscando uma revelação maior de Deus. Ele queria ver a glória do Senhor. Havia pouco tempo, quase que o Senhor tinha destruído todo aquele povo e tinha feito dele, de Moisés, uma outra nação. Moisés estava inseguro e precisava de algo mais de Deus. Ele não estava muito satisfeito com tudo isso. Moisés vai se aproximando de Deus cada vez mais, e o Senhor vai lhe permitindo, e ambos vão travando um diálogo que nos empolga e nos incentiva a buscar ao Senhor mais e mais. Como é bom a gente buscar o Senhor. Não desanime da sua fé. Você está buscando ao Senhor, está difícil, enfrentando problemas, enfrentando dificuldades.
obstáculos, seu coração mesmo se endurece. Você não desista, continue, lute, acredite, vá na direção, porque Deus tem prazer em se relacionar contigo. A nuvem desce e os cobre. Se o passado te condena você o passado, tá? É em Cristo Jesus, porque Ele morreu. Eu não vou porque eu não sou especial, porque no passado eu fiz isso, ou o passado está repreendido, acabou o seu passado. Entrega ele nas mãos do Senhor. E agora você é uma nova criatura. Nada pode te impedir, a não ser a tua incredulidade, a não ser o teu desânimo, a não ser a tua falta de fé. Vá com fé na direção do Senhor, que Ele vai se revelar para ti, do seu jeito, na sua forma. A nuvem desce e os cobre. O povo entra em adoração. Moisés faz o seu pedido a Deus e não permite que ele veja a sua face, porque homem nenhum verá a face de Deus e viverá. E assim lhe promete passar diante dele a sua bondade, onde ele proclamaria seu nome e no momento certo protegeria ele da sua glória com as suas próprias mãos. E assim Moisés o veria pelas costas. Deus diz nesse momento e afirma que Ele terá misericórdia de quem Ele tiver misericórdia, que Ele se compadecerá de quem Ele se compadecer. Não há aqui em Deus protecionismo ou favoritismo, ou predileção, nem preconceito da parte de Deus, porque Deus é justo, porque Deus é santo, porque Deus é verdadeiro e porque Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Se Ele vai ter ou não misericórdia, isso compete a Ele, e Ele não vai ferir a justiça, a santidade, a verdade e a perfeição. Se Ele vai se compadecer ou não, isso pertence a Ele, e Ele não vai ferir a justiça, a santidade, a verdade e a perfeição. Bem claro? Assim, quando Ele diz que terá misericórdia e se compadecerá de quem Ele quer, Ele está sendo justo, Ele está sendo santo, Ele está sendo bom e Ele está sendo verdadeiro. Eu entendo aqui que Deus havia rejeitado os incrédulos e cedido a sua presença aos da fé. Antes Ele se manifestava para todos, mas chegou um ponto em que Ele fez separação entre os que creem e não creem. Os que creem, conforme bem nos explica o autor de Hebreus ao comentar sobre este assunto. No próximo capítulo, Êxodo 34, nos aprofundaremos um pouquinho mais no que Deus falou e declarou, baseado no que diz um teólogo que eu me inspiro, eu gosto, a minha teologia é baseada nele, é em Gerhard von Groningen. É alemão, é uma bênção, uma visão, uma cosmovisão muito interessante. A bondade do Senhor velou aqui que Moisés não suportaria ver, e revelou, a verdade velou aquilo que Moisés não suportaria ver, e revelou tudo o que ele suportaria. Com Jesus Cristo, a glória velada a Moisés é revelada ao crente, por meio do Espírito Santo. João 1,14, 18,2, 2 Coríntios 3, verso 18. Esse foi o capítulo 33 de Êxodo. Moisés pede para Deus um pedido ousado: mostra-me a tua glória. Oh, que maravilha! Nós veremos agora o capítulo 34 no próximo vídeo. Queridos, entre em nosso blog, entre na nossa loja virtual www.osemeadores.com.br. Lá você vai encontrar muito material interessante e edificante para a sua vida espiritual. Faça a sua inscrição em nosso canal do YouTube, para você receber atualizações, para você estar ligado conosco. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus.